E aí pessoal, e aqui quem fala é seu amigão, o Bocão. E terror é um elemento muito presente nas obras de todo tipo de mídia, e não é surpresa de pensar que na internet há diversas histórias de Thomas envolvendo terror. E eu até já fiz um vídeo falando sobre algumas dessas histórias, que no caso é a primeira parte desse vídeo. Mas essa daqui é obviamente a segunda parte, e nesse vídeo eu decidi falar sobre entre aspas, piores tipos dessas histórias que eu decidi falar sobre coisas mais grotescas e bem mais mal feitas. Então você pode esperar coisas como Shed 17 ou Solta Fallout aqui, além de algumas pequenas menções a histórias e personagens menores que não merecem tomar todo o tempo do vídeo. Então, vamos lá. E começamos com uma já que é bem conhecida, e vai servir para explicar algo que é algo bastante recorrente nesses personagens e histórias de terror da comunidade, que no caso é o que eu chamo de personagem ou história de conceito aberto, que é só um nome legal que eu inventei agora. E basicamente esse tipo de personagem, história, é um tipo de história que ela é bem antiga e por causa disso existem várias adaptações. Por causa disso é o Timothy, que existem milhões de adaptações sobre ele e cada um jeito de enxergar ele. You can come out now, Timothy. Hello, it's nice to be back, everyone. Wow, Timothy, it is nice for you to come back. Mas não necessariamente só histórias antigas. Até hoje, tipo, muitas histórias recentes as pessoas adaptam do seu jeito, tipo, o próprio experimento de Kildare que eu falei no vídeo anterior. E sua adaptação mais conhecida, sem dúvidas, é a The Untold Story of Timothy, do Gabe Fan 701, que conta de como o Timothy deu um fim na sua vida do seu controlador abusivo, e depois ele virando um fantasma e assombrando as locomotivas em Sodor, além de uma trama do Thomas querer descobrir quem é o Timothy e fazer ele ser uma locomotiva boa de novo, só que o Timothy ele não quer porque ele quer continuar sendo do mal ou algo assim. E no final o Thomas explode ele. Além das duas continuações igualmente grandes desse vídeo. Em uma o Timothy volta, só que mais demoníaco ainda, e na outra a gente é apresentado para um grupo de locomotivas americanas enormes e mágicas que de alguma forma vão para Sodor, e lá eles apresentam uma locomotiva fantasma americana e muito foda, que é tipo super demoníaca. Em certo momento do filme, ela e o Timothy se unem por algum motivo. E esse aqui é com certeza um dos que mais era comentado na época que eu entrei na comunidade. Tanto por ser a versão distorcida e bizarra de Thomas, e na época provavelmente tinha muita gente que se espumava de ódio por causa disso daqui, e tinha gente que tinha genuíno medo disso, e provavelmente eram crianças. E eu sei que antigamente eu até fiz um vídeo sobre ele, só que metade do vídeo é ruído que eu botei na edição, que simplesmente deixou o vídeo inaudível. E não é um vídeo bom, não assista. Mas até um tempo atrás eu vi o Shed 17 como realmente uma paródia. Então tudo bem ser escrachado, cheio de gore e mudar o sentido original. Mas hoje em dia eu vejo essa paródia como uma falha, já que ela falha em tudo realmente que ela tenta fazer. Ela não é assustadora, ela perde oportunidades que seriam realmente boas com o terror, considerando alguns personagens, e desperdiça isso de uma forma que, cara, é até engraçado. E principalmente não é engraçado, ela não é engraçada em nenhum nível. E isso daqui não vai ser um grande problema nela, a de agora, mas na continuação vai ser um problema muito recorrente. E caso você não saiba a história idiota dessa animação, basicamente tem um cientista babaca que criou o experimento durante a Segunda Guerra chamado de biofusão, que transforma as pessoas em trens, carros, tratores, sei lá, todo tipo de automóvel, veículo muito foda. E a primeira experiência foi o menino Thomas, que acabou perdendo a vida brincando perto dos trilhos. E, bem, quando a revelação de uma locomotiva viva, com a vida de uma pessoa ali dentro, foi revelada ao público, isso meio que ficou super famoso, com bilionários, famosos, ricos, cantores começando
a querer fazer também a biofusão, que é a única coisa curada com a realidade que esse negócio tem. Mas o experimento se prova falha, temos várias sequências dos três morrendo, com gore desnecessário e piadas com carvão especial ser uma droga que é bem engraçada, é original, principalmente da centésima vez que você ouve ela. E aí tem a cena final do Thomas indo para um lugar onde ele se lembra tudo que aconteceu e ele descobre a verdade que ele era uma criança que morreu, e aí ele enlouquece e sai do corpo de locomotiva e ele vira esse corpo esquelético e foge para longe, segundo o vídeo quer dizer. E é muito foda, muito incrível. E considerem que eu resumi muito, porque tem tipo umas outras tramas, tipo o cientista, um drama pessoal, e no final ele acaba se indo, se é que você me entende. Ou também negócio com o Cita Banhead querer matar o Henry, um monte de trama que eu não decidi falar aqui, mas é. E tristemente a gente tem que ver a continuação. E vamos lá ver o bagulho mais besta ainda. E agora vamos para a continuação do Shed 17, que se passa alguns anos depois do primeiro vídeo, com os casos locomotivas vivas tendo falhas, ficando famosos pelo, eu não tô brincando, pelo YouTube. E muitas coisas dos bastidores da pesquisa, focando bastante nos três gêmeos, como Donald, Douglas, Harry e Bert, e sobre como com o tempo eles começam a desenvolver habilidades que deixam cientistas com medo. Sim, o negócio virou um Mutantes X-Men muito foda. E talvez o plot mais importante, se é que tem algo importante nessa coisa, é o plot do Diesel e da Annie Clarabel, que antes de se tornarem veículos, eles eram um casal de duas pessoas, mas por causa da biofusão algo deu errado e dividiu a mulher em dois vagões, sendo um a mente da mulher normal e outro sendo estúpida. Acaba por ocorrer um acidente onde, sei lá, é muito nada a ver. As pessoas entram em dois vagões e os vagões são de carne e eles começam a sangrar, e é uma sequência muito engraçada onde tem sangue, carne e gritos. Muito divertida. E por causa do plot dos gêmeos serem perigosos, os cientistas decidem acabar com todos eles, fazendo essa cena aqui do Diesel vendo a Annie e Clarabel queimarem até virarem cinzas, fazendo o Diesel se revoltar completamente contra todos os cientistas da biofusão. Eu tô pulando bastante coisa aqui do vídeo original, até porque ele é gigante, e se eu for resumir cena por cena vai ficar uma parte enorme, maior do que já tá. Mas eu tenho que falar sobre uma cena específica, que no caso é essa cena do Crank e dos Mudger, que é tipo, sei lá, uma espécie de paródia do resgate do Duke, só que aqui é o Smudger que vai ser resgatado, com Crank no meio da Midsoda. Já começa um pouco estranho por aí, mas aí o Crank tenta puxar o Smudger pra cima, só que aí o Smudger começa a se rasgar do corpo dele, e é como se alguém tivesse te tirando as suas pernas, e ele começa a gritar, e o Crank começa a gritar também, e uau, violência. E eu não sei, eu acho que o intuito da cena era ser engraçado, porque o Smudger tá morrendo e os dois estão gritando, e eles são histéricos, mas pelo tom da minha voz, vocês veem que foi muito funny. Indo finalmente pro final, temos um protesto na sede do lugar que os experimentos são feitos. Eles derrubam Crank e Diesel se joga com tudo dentro da porta desse lugar e acaba atingindo bem a cápsula do experimento G1. Mas basicamente esse Gordon é uma mistura gigantesca de várias locomotivas, que não são, acho que não é só as locomotivas principais, mas todas da ilha, sei lá. E eles começam a destruir tudo e matar todo mundo ali, sendo que até o exército começa a aparecer e meter metralhadora, míssil, e ninguém consegue parar ele de jeito nenhum. Sendo o único momento que ele cessa é quando de um contender sai o Thomas de uma forma meio humana, bizarra, amalgamate, sei lá. E tem um momento super sentimental e bonito do Thomas se encontrando com os amigos dele e tal, e
sei lá, e o exército mete foda-se e esmaga o Gordon com uma pedra gigante, fazendo o Thomas ficar muito puto da vida e ele mata o maquinista que narra o vídeo inteiro. E esse é tão pior do que o outro porque ele é longo e muito chato. E eu não sei o que o Paul Vides estava na mente quando ele fez essa continuação, mas acho que ele estava querendo fazer algo meio, sei lá, Marvel, de explicar tudo e fazer tudo ser uau, ficção científica foda. Sendo que eu acho que o Shed 17, o brilho, que não é muito, né, dele é só ser bizarrice de Thomas e morte. E aqui é um negócio, sei lá, meio engessado, chato. O original já não é bom, né? Mas aqui eu acho pior ainda. Principalmente porque tem quase 1 hora desse negócio. E provavelmente essas coisas que ele colocou tem a ver com a terceira parte desse vídeo. Que eu não quero saber a história, eu não vou assistir. Eu não vou falar sobre ele aqui. E muito menos eu vou fazer um vídeo separado sobre ela. Então vambora. Essa aqui é outra que, digamos que eu já tenho um histórico, já que eu já fiz um vídeo narrando a história. Mas, sinceramente, hoje em dia eu não sou tão pilhado nessa história quanto era na época. E, na verdade, nem na época que eu lancei o vídeo eu tava tanto. Mas meio que eu tinha me aprofundado tanto na edição do vídeo e já tinha feito tanta coisa que desistir do vídeo no meio da produção dele só seria um gasto de tempo. E resumidamente sobre a história, que se você quiser ver em detalhes, tem um vídeo, né? Mas basicamente é a história de um cara que ele comprou fitas antigas de Thomas. Nessas fitas continham episódios antigos, até mais antigos do que o próprio piloto. E a fita principal é uma fita chamada Early Reel, que no geral é um episódio Problemas para Thomas, só que com várias modificações, tipo, os cenários eram estranhos, não tinha trilha sonora, cameos de outras locomotivas no episódio e principalmente a parte do acidente do Thomas. E é essa parte macabra que intriga o protagonista a investigar sobre essa fita, descobre algumas mensagens escondidas e eventualmente ele acaba entrando em contato com a Bridge. E acaba descobrindo que aquela fita provavelmente foi modificada por um tal de Richmond, que era um parceiro do David Mitton e provavelmente fez tudo aquilo dali pra uma vingança. E sobre a história, ela não é nada demais, na verdade parece tipo só qualquer outra história de episódio ou fita perdida de algum desenho, parecido bastante com a Red Mist, que todo mundo conhece, né? E eu sinceramente não curto essa parte das datas de falecimento editadas no episódio, mas ao menos uma qualidade dessa história é que ela não usa esses elementos muito usados nesses terror feitos pela internet, que é o gore, o sangue, essas coisas. Até tem realmente, dependendo de onde você vê, mas tipo assim, eu não vejo muito sentido em um trem se machucar e sangrar, até porque é um trem. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Esse aqui é um caso engraçado, já que eu até tive que refazer o áudio dessa parte do vídeo, já que eu acabei descobrindo algumas coisas a mais sobre essa história. Que no caso é que meio que existem duas versões dela. Nenhuma ela é bem mais simples, ela é só a história de um pai que deu uma fita, um DVD, sei lá, de Thomas pro filho. E a história era bizarra e tinha um episódio onde o Thomas acabava se acidentando com um Bert e matava todas as crianças com um sorriso bizarro. E eu não lembro de ter visto isso daí quando eu era criança, e a primeira versão que eu ia falar aqui era uma versão que era exatamente a mesma coisa dessa daí até certo ponto. O Thomas pegava crianças com a Anne Clarabel. Depois ele começava a ir tipo muito rápido e do nada ele dava uma parada brusca que matava todas as crianças a bordo. Eu não preciso falar que isso daí é meio fora da realidade, né? Já que eu não sei, eu já ouvi falarem que o Thomas ele vai no máximo a 60 milhas por hora, o que pode ser muito bem mentira, eu ouvi isso daí há anos.
Mas, tipo assim, eu acho que até uma locomotiva tipo Gordon Spencer, que seria a melhor opção pra fazer uma creepypasta desse jeito, também não conseguiria, tipo, matar uma pessoa dando uma freada brusca. Não é um carro de Fórmula 1 aqui. E mesmo se fosse o Gordon Spencer, eu acho que no máximo, sei lá, as pessoas iriam bater a cabeça, mas do jeito que a creepypasta disse, tipo, todo mundo foi completamente esmagado, como se fosse uma fase de Happy Wheels bizarra. Mas enfim, essa creepypasta não é nada demais, é só algo que eu quis falar aqui, que eu me lembro da minha infância, que é bem bobo. Inclusive eu não tenho ideia de onde é essa creepypasta, essa versão que eu vi quando eu era criança. E pelas minhas memórias ela era em português, então deve estar por aí pelo YouTube ainda. E antes de eu falar da próxima história, eu quero ressaltar algumas coisinhas aqui que não seriam tão importantes pro vídeo e que só ocupariam muito espaço. Então vamos lá. O primeiro é o Thomas X. Qual o Thomas X? Qualquer um. O do olho vermelho, o do corpo de aranha bizarro. Antigamente esse negócio vivia crescendo cada vez mais, mas hoje em dia já tá tão grande que você vê esse negócio em qualquer lugar que você pesquisa e tamanho dos seus amigos. Até em anúncio da Shopee ou do Mercado Livre eu já vi esse bagulho do Thomas Aranha bizarro. Segundo, o Alfred, mais especificamente a versão fantasma dele, da adaptação do Thomas Edward Henry. E a história principal da série não é de terror, obviamente, mas ele vira um fantasma depois de morrer nesse episódio. E eu vou parar de fingir que eu só não tô falando disso daqui pra botar essa cena aqui muito incrível. Terceiro, Slender Engine, que eu acho que eu só botei aqui porque o conceito dele existir me fascina pra caramba, porque é só o Donald ou Douglas sem olho, boca e um rosto aparente, e ele é um Slenderman, só que uma locomotiva. Vai dizer que isso não é foda. Quarta e última menção, e essa daqui não é só um, mas vários, no caso um canal inteiro. E a primeira vez que eu vi algum vídeo desse canal foi esse aqui do Bug, te lo mereces. E eu fiquei deveras fascinado porque o canal do doidinho aí é inteiro de creepypastas de Thomas feitas no Roblox. E não é que eu tenha achado ruim, na verdade eu achei muito, mas muito foda as histórias desse canal. Tipo, tem uma que o Bug faz umas maldade pela ilha e o Supperhat bota fogo nele vivo. Ou uma que o Thomas atravessa o George no meio. E várias outras. E foi bem legal passar o tempo assistindo essas historinhas aí. E como a última creepypasta do vídeo, sendo provavelmente a mais falada por volta de 2022 ou 2023, Sodor Fallout. E finalmente chegamos na série que fez a comunidade virar de cabeça para baixo há uns anos atrás. E eu diria que eu tenho bastante coisa pra falar sobre ela. Tipo, como tem gente que odeia Sodor Fallout com todas as forças, ou quem gosta muito até hoje. Eu não vou mentir, lá em 2020, quando eu tinha recém voltado a assistir coisas de Thomas, tudo era novidade. Eu achei Sodor Fallout muito interessante. O conceito de uma usina explodindo em Sodor e causar mutações no Nitrans. Nitrans? Que? E causar mutação em trens. Sim, bem exagerado, mas eu era idiota, e até hoje eu sou. Mas até hoje eu penso que o criador fez um bom trabalho na construção dos primeiros capítulos. O Edward fugindo da explosão, o jeito que a história é tudo na escrita do maquinista do Edward, além de um gancho para manter o consumidor fixado na história, que no caso é o Edward encontrando com o Donald indo em direção ao contrário de onde ele está vindo. E até por aí eu achava bem interessante, mas foi no momento que começou toda aquela parada de trens mutantes e o Oliver besta matando as locomotivas e muito goré de trem, que de novo essas coisas não sangram. Eu levemente comecei a perceber que aquilo talvez não era tanto pra mim. E sim, eu fiz alguns vídeos sobre isso na época, mas sinceramente eu nem sei explicar o que me motivou a fazer. Sim, sei que era o assunto mais falado da época e que eu queria dar meus 5 centavos de opinião. Mesmo que no final daquele vídeo eu meio que só narrei muito mal a história e mal dei opinião nenhuma. Mas eu juro que eu desisti quando eu vi aquele episódio, aquele maldito episódio do Toby se matando num guindaste.
é tão absurdo e fora de personagem que foi aí que eu realmente não quis mais nada envolvido com Sword of Fallout. E ao mesmo tempo que eu fui largando de mão de Sword of Fallout, foi na época que a série ficou cada vez mais e mais popular. Mas pelo visto, não foi só eu que desisti da série, mas como até o próprio criador. Já que caso você não saiba, Sword of Fallout foi cancelada faz tempo. Mas com o anúncio do cancelamento da série, seus fãs que no máximo tinham 12 anos se uniram e começaram a nova era. A era das AUs de Sword of Fallout. E foi por volta de 2022 que as primeiras AUs começaram a surgir. Mas com certeza foi lá em 2023 que elas começaram a estourar. E todo mundo queria fazer uma série do seu recolo super original do Thomas sendo morto pelo seu amigo, que é o recolo do Oliver. Do Oliver Besta, inclusive. No geral é isso que eu tenho pra falar. É bem repetitivo ficar falando sobre esse tipo de assunto, principalmente quando é um atrás da outra. Até porque chega um ponto onde tu vai começar a se repetir porque todas as críticas são iguais. Eu não sou lá um grande fã do terror, diria que consumo literal nada de terror, mas o que eu realmente posso falar é que o terror amador junto com o Thomas sempre dá algo que vira uma bagaceira. Ou vira um gore sem nexo, ou vira quase um Dragon Ball Z de trens voltando. O que no geral já é um conceito bem complicado de ser feito sem ficar ridículo. Mas isso não quer dizer que não dá pra fazer coisas interessantes com o terror junto com o Thomas. Até porque a primeira parte desse vídeo é literal só vendo histórias de terror que eu gosto e que eu acho que são boas. Além de que, claro, se você gosta de algumas das histórias que eu mencionei nesse vídeo, não tem nada demais, cara. Você pode gostar do que você quiser. Mas, enfim, por hoje é só. Me digam nos comentários o que vocês acham. E meu nome é Boco e nos vemos nos próximos vídeos.